Apenas Miguel é identificado como arcanjo pela Bíblia, segundo Judas 9. O termo arcanjo refere-se a um líder, um princípio ou um anjo poderoso. Como resultado, Miguel ascendeu à posição de anjo acima de todos os outros e é agora reconhecido como o primeiro príncipe do céu, de acordo com a hierarquia. Judas 1:9. Entretanto, Miguel, o arcanjo, ao disputar com o diabo sobre o corpo de Moisés, não ousou proferir uma condenação, apenas disse: "O Senhor te repreenda." Versão King James. Lembre-se, há apenas um anjo que detém o título de arcanjo na narrativa bíblica. Devido ao significado da palavra arcanjo como princípio, esse anjo destaca-se entre todos os anjos sagrados. O nome atribuído a esse arcanjo é Miguel. Esse nome carrega a pergunta: quem é como Deus? Muitos pais, tanto judeus quanto não judeus, que escolheram o nome Miguel para seus filhos, provavelmente não compreendem totalmente o significado do nome. Isso é lamentável. Seria ótimo se as mentes e emoções das pessoas fossem direcionadas a Deus sempre que ouvissem esse nome. Conforme veremos, homens que tiveram visitas angelicais frequentemente manifestaram o desejo de adorar a criação em vez do Criador. Por isso, é natural que o nome Miguel, o arcanjo, nos convide a voltar nosso olhar para o Deus Todo-Poderoso. Ele deve permanecer único, pois a Bíblia nunca se refere a arcanjos como um grupo, apenas ao arcanjo em si. No que diz respeito ao Antigo Testamento, Miguel parece estar associado principalmente à nação de Israel. Portanto, Deus o menciona como o príncipe de seu povo escolhido. Ele é, de certa forma, o primeiro-ministro na administração de Deus no universo. E ele atua como o administrador angelical de Deus para realizar julgamentos. Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe que protege o teu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o princípio das nações até então. Mas naquele tempo, o teu povo, todos os que forem encontrados escritos no livro, serão libertos. Daniel 12:1. Ele protege e defende especialmente o povo de Deus, quem quer que sejam. Além disso, em Daniel é chamado de Miguel, o teu príncipe. Mas primeiro te farei saber o que está registrado no livro da verdade, e nenhum deles há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Daniel 10:21. Ele é o mensageiro de Deus para a lei e o julgamento. Essa é sua função quando aparece em Apocalipse 12, versículos 7 ao 12, liderando o exército em sua batalha contra Satanás, o grande dragão, e todos os seus demônios. Durante a luta final da era, Miguel e seus anjos estarão envolvidos na guerra titânica do universo, que proclamará a derrota de Satanás e das forças das trevas. Em preparação para a luta, a Bíblia nos ensina que Miguel finalmente emergirá triunfante. O inferno tremerá, o céu se alegrará e celebrará. Esse Satanás, frequentemente conhecido como o Diabo, era chamado Lúcifer, o filho da manhã. Ele foi expulso do céu com seu exército rebelde e ainda está lutando hoje. Satanás pode parecer estar vencendo a guerra porque ganhou várias batalhas significativas, mas o resultado final é inevitável. Ele será derrotado um dia, e seus poderes serão tirados dele para todo o sempre. Os poderes das trevas serão despedaçados por Deus. Como esse conflito pode ocorrer no universo perfeito de Deus? Muitas pessoas se perguntam. O apóstolo Paulo se refere a isso como o mistério da iniquidade. Pois o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que aquele que agora a detém seja afastado. 2 Tessalonicenses 2:7. Embora não tenhamos recebido tanta informação quanto gostaríamos, sabemos uma coisa. Os anjos que caíram o fizeram porque se rebelaram contra Deus. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou a abismos tenebrosos, reservando-os para o julgamento. 2 Pedro 2:4. Possivelmente, o trecho correspondente em Judas 6 coloca a responsabilidade de forma mais direta sobre os anjos.
Os anjos, escreveu Judas de maneira consciente, não mantiveram sua posição original, mas abandonaram sua própria morada. Assim, a rebelião de Lúcifer contra Deus e a subsequente queda de possivelmente um terço dos anjos que se uniram a ele em sua maldade representaram o maior desastre na história de toda a criação. Quando isso ocorreu? Entre o início da criação e a entrada de Satanás no Jardim do Éden. A pergunta crucial não é quando os anjos foram criados, mas quando caíram. É difícil acreditar que o pecado deles tenha ocorrido antes de Deus colocar Adão e Eva no jardim. Por dedução, até este ponto, até mesmo a criação angelical era boa. Quanto tempo Adão e Eva estiveram no jardim antes que os anjos caíssem e Satanás tentasse o primeiro homem e mulher? Podemos nos questionar. Esta é uma questão que permanecerá sem resposta. Parece ser uma crise mundial atual. Isaías 14, versículo 12 ao 14, registra a origem do conflito. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da manhã, como foste derrubado por terra, tu que enfraquecias as nações, pois dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Antes de sua rebelião, Lúcifer, um anjo de luz, é descrito em termos brilhantes. Filho do homem, entoe uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o Senhor Deus, você era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Você esteve no Éden, o jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a sua cobertura. Cornalina, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, esmeralda e ouro. Em você foram forjados os seus tambores e pífaros. No dia em que foi criado foram preparados. Você era o querubim ungido para proteger, e eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus, andou no meio de pedras incandescentes. Você era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Pela multidão dos seus negócios, o seu interior se encheu de violência, e você pecou. Por isso eu o lancei profanado fora do monte de Deus e o expulsei, ó querubim protetor, dentre as pedras incandescentes. O seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Eu o lancei por terra, diante de reis o pus, para que olhem para você. Ezequiel 28, versículo 12 ao 17. Alguns acreditam que quando o anjo Lúcifer se rebelou contra Deus e suas obras, até um terço das hostes celestiais se uniram a ele em sua revolta. Como resultado, a luta que começou no céu continuou na terra e culminará no Armagedon, com Cristo e seu exército angelical triunfando. Leslie Miller, em seu excelente livro Tudo sobre Anjos, destaca que, às vezes, as escrituras se referem aos anjos como estrelas. Isso explica por que Satanás foi chamado de a estrela da manhã antes de sua queda. E João acrescenta uma qualificação a essa descrição. E a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, lançando-as na terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, fosse devorado o seu filho. Apocalipse 12, 4. Sabemos que a terra é o cenário do conflito. No entanto, é uma luta que afeta todo o universo. É incrível que nós, com um curto período de tempo neste planeta, desempenhemos um papel nesta batalha das eras. É incrível para nós que seres sobrenaturais do espaço estejam envolvidos em uma luta por este planeta. Tudo começou no Jardim do Éden, um lugar localizado em algum lugar entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio. A cabeça de Satanás está sendo esmagada, enquanto as forças de Deus ganham velocidade à medida que nos aproximamos do fim da era. Miguel, o arcanjo, está atualmente preparando suas forças para a batalha final, o Armagedon, sob a autoridade de Deus. A última cena da Bíblia é o céu. Embora Satanás seja um inimigo derrotado em princípio, claramente Deus ainda não o removeu completamente da cena mundial.
No entanto, a Bíblia ensina que Deus usará os anjos para julgá-lo e eliminá-lo completamente do universo. Quando Jesus voltar pela segunda vez, Miguel, o arcanjo, clamará enquanto o acompanha. Além de proclamar as boas e incríveis notícias de que Jesus Cristo retornou, ele também prega a mensagem da vida a todos que morreram em Cristo e aguardam a ressurreição. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com grande clamor, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4:16. O profeta Daniel nos apresenta a Miguel. Parece que ele estava orando e Deus enviou uma resposta pela mão de um mensageiro que foi impedido em sua jornada até testemunhar. Mas eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Daniel 10:13. Assim Miguel teve que lutar pela passagem livre da palavra de Deus. Pode ser apropriado dar a Miguel o título de general, pois cada vez que o vemos é em conexão com algum tipo de luta espiritual. Em seu papel de lutador, Miguel tem uma responsabilidade particular para com Israel. Em Daniel 10:21 e Daniel capítulo 12, versículo 1, ele é chamado de príncipe dessa nação, conforme lemos na história antiga e moderna. Daniel 10:21. Mas eu te direi o que está registrado na Escritura da verdade, e ninguém está comigo nesta questão, exceto Miguel, vosso príncipe. E naquele tempo Miguel se levantará, o grande príncipe que defende os filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo teu povo será libertado, todo aquele que for encontrado inscrito no livro. Daniel 12, versículo 1. Poucas pessoas apreciam o quão importantes são as influências angelicais nos assuntos humanos. A luta contínua e amarga entre os anjos santos dedicados a Deus e os anjos das trevas alinhados com Satanás é revelada de maneira mais poderosa em Daniel. Daniel descreve vividamente a luta feroz entre as forças angelicais de Deus e os demônios oponentes das trevas no Antigo Testamento. Ele estava em luto por 3 semanas quando o anjo apareceu para ele. Daniel 10:13. Não comi pão saboroso, nem carne, nem bebi vinho, e não usei nenhum unguento até que se completassem as 3 semanas. Ele não consumiu pão, carne ou bebida, e não usou unguento. Enquanto estava ao lado do rio Tigre, um homem vestido de linho apareceu na frente dele. Seu rosto parecia relâmpago e seus olhos pareciam tochas. Sua voz ressoava como o rugido de uma multidão. Daniel foi o único que testemunhou a visão. Os homens que estavam com ele, no entanto, não. Um grande medo caiu sobre eles e eles fugiram para a segurança. A força de Daniel se esvaiu completamente quando ele ficou sozinho com o visitante celestial. Tal era o impacto da influência desse indivíduo sobre ele. Mas mesmo que Daniel estivesse envolto por um sono profundo, ele foi despertado pela voz do anjo Gabriel. Ao sentir uma mão em seu ombro, o anjo começou a contar uma experiência que ele mesmo havia acabado de vivenciar. O anjo iniciou sua jornada em direção a Daniel, no momento em que Daniel começou a orar, mas foi interrompido em sua jornada por um príncipe demoníaco que o envolveu em combate, causando-lhe um atraso. Então Miguel apareceu para auxiliar o anjo subordinado, permitindo que ele retornasse ao seu dever para com Daniel sem impedimentos. O anjo tinha uma mensagem a comunicar. Ele deveria revelar a Daniel o que Deus antevia que aconteceria no mundo, especialmente em Israel nos últimos dias. Daniel então se sentiu enfraquecido e incapaz de falar, e o anjo tocou seus lábios, restaurando sua força e sua habilidade de se comunicar. Após cumprir sua missão, o anjo informou a Daniel que retornaria para continuar lutando contra o príncipe demoníaco na batalha entre as forças do bem e do mal. Durante todo esse episódio, Daniel não estava tendo alucinações ou sonhos. Daniel nunca poderia ter sido persuadido de outra forma, pois foi um encontro genuíno com uma pessoa real. Ele havia orado a Deus em favor dos filhos de Israel,
e Deus o havia ouvido. Sua sessão de oração de 3 semanas, combinada com o jejum, foi um grande sucesso. Naquele momento, ele recebeu a palavra do visitante celestial enviado do céu para informá-lo de que sua petição fora atendida. Por meio dessa experiência, torna-se evidente que os atrasos não significam negações e a vontade permissiva de Deus está envolvida em todos os aspectos da existência humana. Ele disse: Daniel, tu és muito amado. Presta atenção nas palavras que estou prestes a te dizer e levanta-te, pois agora fui enviado a ti. E ao ouvir isso, eu me levantei tremendo. Em seguida ele prosseguiu: Não tenhas medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que decidiste entender e humilhar-te diante do teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes principais, veio para me ajudar, porque eu estava detido ali com o rei da Pérsia. Agora eu vim para te explicar o que acontecerá ao teu povo no futuro, pois a visão diz respeito a um tempo que ainda está por vir. Daniel 10, versículo 11 ao 14. Além das referências no Antigo Testamento, também encontramos Miguel mencionado no Novo Testamento. No breve livro de Judas, o 9º versículo chama especificamente Miguel de arcanjo e relata sua batalha com Lúcifer pelo corpo de Moisés. Com a ajuda do Senhor, Miguel saiu vitorioso. Essa não foi a única disputa entre Miguel e Lúcifer, pois João nos conta no livro do Apocalipse. Houve então guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se encontrou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui vemos Miguel atuando como o líder de um grande grupo de anjos. Evidentemente, Miguel é o comandante-chefe de Deus. Houve uma guerra no céu há muito tempo. Miguel e seus anjos lutaram contra Satanás e seus anjos caídos. Deus utiliza seus servos para confrontar o exército debilitado e mal equipado de Satanás. Satanás não conseguiu prevalecer e não havia mais lugar para ele no céu. Os anjos de Deus são invencíveis. Essa característica denota a divisão entre anjos e demônios. Apenas as hostes celestiais se destacam em força. Em qualquer conflito, os anjos sempre triunfam no final, eliminando totalmente o adversário. Os anjos são conhecidos por nunca falharem. Não há nada que possa igualar-se à sua força quando se levantam contra você. Eles servem como os protetores mais eficazes dos santos. Os anjos de Deus são invulneráveis. Essa característica destaca a distinção entre anjos e demônios. Apenas as hostes celestiais são mais poderosas. Salmo 103, 20. Bendizei ao Senhor, vós seus anjos, poderosos em força, que cumpris suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Em qualquer conflito, os anjos sempre prevalecem no final, aniquilando completamente o adversário. Os anjos são renomados por nunca falharem. Não há nada que possa resistir à sua força. Eles são os guarda-costas mais eficientes dos santos.